532 d.C. Constantinopla está em chamas. A elite romana aprendia uma lição valiosa: não mexa com torcedores apaixonados. E a revolta toma as ruas. Santa Sofia foi destruída e a vida do imperador está em risco. Justiniano pensa em fugir, mas a imperatriz Teodora não admitiria tal fraqueza. Seja muito bem-vindo ao Cronista da História. E hoje vamos contar a história de um imperador romano, talvez o último deles. Diferente do marco tradicional, a transição da Era de Roma para a Idade Média pode ser contada através da história do imperador Justiniano. Um único governante que sonhava em restaurar a glória de César, mas acabou sendo responsável por marcos significativos que aceleraram a mudança para a Idade Média como conhecemos. Justiniano era sobrinho de Justino I, um camponês de origem humilde que subiu na vida militar e foi eleito imperador romano após a morte de Anastácio I, em 518, que faleceu sem deixar herdeiros. Em tempos conflituosos como aqueles, os comandantes do exército ganhavam muita força para ascender ao trono romano. E era um momento crítico da história. O Império Romano do Ocidente havia caído em 476, e Roma agora sobrevivia apenas no Oriente, com a sua capital em Constantinopla. E é claro que, além da boa dose de força militar, era necessária uma habilidade política. E nos bastidores dessa articulação para colocar o velho Justino no poder, estava um jovem extremamente habilidoso e muito bem instruído na corte, o próprio Justiniano. Em algo que era comum, Justiniano foi adotado por seu tio e dessa forma se tornava o herdeiro do império. Antes de assumir sozinho, Justiniano foi co-imperador junto com seu tio, que já sofria de problemas de saúde pela idade avançada. Mas antes de morrer, Justino teria que mudar a lei por seu sobrinho. E o motivo tem a ver com as coisas do coração. Nos tempos antigos, que gostamos de estudar por aqui, entre a realeza o casamento era escolhido cuidadosamente, para abraçar alianças, aumentar o poder das famílias e muitas vezes até encerrar desavenças de inimigos históricos. Vejamos o casamento de Clovis com Clotilde de Borgonha, unindo o rei dos francos ao catolicismo, ou o rei viking Canuto, se casando com a rainha Emma da Normandia, para se estabelecer na Inglaterra. Mas o príncipe Justiniano escolheu um caminho diferente. Ele escolheu a ex-atriz Teodora, filha de outra atriz com um domador de ursos. E a lei romana impedia que funcionários do governo romano se casassem com atrizes. Naquela época, uma profissão mal vista, ligada à prostituição. Fato que foi amplamente explorado pelos adversários da felicidade do casal. Entre eles, o historiador Procópio e a própria tia de Justiniano, a imperatriz Eufêmia. Não importava tanto o fato de Teodora ter abandonado há alguns anos a carreira de atriz e se convertido ao cristianismo. E ela seguia a vertente monofisita, muito forte à época. Era uma doutrina que implicava uma única natureza em Cristo. Apesar dos contras, Justiniano estava decidido. E após a morte da imperatriz Eufêmia, Justino mudou a lei por seu sobrinho. E Justiniano e Teodora se casaram no ano de 525. Em 527, o mesmo Hipódromo que conhecia Teodora como artista testemunharia sua ascensão ao trono imperial, ao lado do imperador Justiniano. E guardem esse local, pois o hipódromo logo iria da alegria ao caos. Hoje o governo de Justiniano pode ser visto como um divisor de águas para o início da Idade Média, mas na época foi visto como a salvação do período clássico, ou seja, do Império Romano. Como já adiantamos, temos vídeos aqui no nosso canal, a parte ocidental do Império caiu em 476,
com Odoacro dominando a Itália e os povos germânicos fazendo a festa no restante da Europa Ocidental. Quase 50 anos depois, Justiniano iria buscar retomar os territórios perdidos pelo imperador menino Rômulo Augusto. Conseguiria Justiniano devolver o Império Romano, agora sediado em Constantinopla, aos seus tempos de glória? Ao menos ele iria tentar. O plano para voltar à glória de Roma era o seguinte: fazer as pazes no lado oriental, ou pelo menos uma trégua com o Império Persa, e empreender campanhas militares contra os reis germânicos no ocidente. E isso tudo custava muitos recursos, e a população pagaria a conta. Para liderar essa arrecadação agressiva, Justiniano nomeou oficiais implacáveis, espalhando a pobreza e o descontentamento pelas ruas da capital Constantinopla. E o estopim para a panela de pressão explodir veio de algo muito familiar nos dias de hoje: torcidas apaixonadas. As mesmas que hoje movimentam os estádios de futebol, naquela época lotavam o grande centro esportivo e social de Constantinopla, o Hipódromo. Isso porque lá, além das apresentações teatrais em que a Imperatriz Teodora costumava se apresentar na juventude, lá eram realizadas as corridas de bigas, uma espécie de carruagem puxada por 4 cavalos. As competições esportivas davam sentido à vida das pessoas, que naturalmente começaram a se dividir entre times. E como acontece tantas vezes na história, aqueles times passaram a representar muito mais do que esporte. Veja, por exemplo, a Escócia nos dias de hoje, em que em Glasgow, os verdes do Celtic e os azuis do Rangers representam um racha histórico entre católicos e protestantes. Na Constantinopla de Justiniano não era muito diferente. Os verdes e os azuis começaram como equipes esportivas, mas ao longo do tempo passaram a reunir diferentes grupos sociais, interesses políticos e até disputas religiosas. E em 532, a tensão estava no limite. O povo reclamava do aumento de impostos, do custo de vida, da corrupção de oficiais do governo e do peso financeiro das guerras de Justiniano. Até que membros das facções dos verdes e dos azuis haviam sido presos e condenados à morte. E aí uma execução fracassada deixou os sobreviventes, e as torcidas passaram a exigir perdão imperial. A revolta começou no hipódromo, e a multidão começou a gritar Nika. Nika significa vitória. E o que parecia apenas uma revolta de torcedores rapidamente se transformou em uma grande revolta popular. Os símbolos do Império foram atacados pela cidade, incluindo a antiga igreja de Santa Sofia, enquanto se exigia a renúncia dos oficiais do governo. E a revolta escalou, até os revoltosos coroarem um novo imperador para o lugar de Justiniano. Justiniano ponderou fugir da cidade, talvez voltar em um momento oportuno. Mas sua esposa, a Imperatriz Teodora, agiu como reportado pelo historiador Procópio de Cesareia. Ainda mesmo que a fuga seja a única salvação, não fugirei, pois aqueles que usam a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se quiseres fugir, César, foges. Tens dinheiro, teus navios estão prontos e o mar aberto. Eu, porém, ficarei. Gosto da velha máxima: a púrpura é uma bela mortalha. E Justiniano ficou. E a resposta do imperador à revolta foi implacável. Os revoltosos foram cercados no hipódromo e esmagados pelo general Belisário. A decisão de Justiniano foi muito questionada. Não pelos revoltosos, porque afinal, mortos não contam histórias. Cerca de 30.000 entre verdes e azuis foram mortos na revolta. E com a situação controlada, era hora de botar as coisas no lugar. Reconstruindo a igreja de Santa Sofia,
Justiniano deixava claro que a fé cristã seria central no seu império. E assim ele perseguiu diversas correntes consideradas heréticas e restringiu antigas tradições pagãs. E isso impactaria no coração da filosofia grega. Foi durante seu governo, em 529 d.C., que a tradicional escola filosófica de Atenas, herdeira da tradição de Platão, encerrou suas atividades após medidas imperiais contra o ensino pagão. Professores não convertidos foram proibidos de lecionar no Império Romano, mas logo achariam outro lugar para transmitirem o saber milenar grego. Já vimos aqui no canal que na Pérsia o conhecimento herdado dos gregos foi fundamental para os avanços da ciência com o califado abássida. Isso só foi possível porque os persas receberam os grandes sábios proibidos de trabalhar por Justiniano. E para alguns historiadores, esse episódio simboliza o fim do mundo clássico e a ascensão de uma sociedade cada vez mais cristã. Ou seja, era um imperador romano que dava à Idade Média uma de suas características mais marcantes. E a imperatriz Teodora contribuiu para a consolidação do cristianismo, mas de forma um tanto curiosa. Ela era monofisita, uma heresia que considerava Jesus como tendo apenas uma única natureza. Justiniano defendia a doutrina ortodoxa, da natureza de Deus e humana de Cristo. Mas como vimos diversas vezes na política, Teodoro atuava como escudo da minoria monofisista, protegendo abertamente os seguidores da crença. Assim, ele perseguia e ela defendia. De acordo com historiadores, um jogo bem jogado pelos dois, garantindo a fé cristã sem promover um cisma completo. Essa forte ligação com a igreja deu a Justiniano a justificativa perfeita que ele precisava. Com as fronteiras com a Pérsia finalmente pacificadas pelo Acordo de Paz, aquele mesmo que custou caro e ajudou a causar a revolta de Nica, o imperador pôde finalmente virar os olhos para o ocidente. Aquelas terras agora estavam nas mãos de povos bárbaros e heréticos. Marchar contra eles era não apenas uma guerra de expansão, era a Guerra Santa de Justiniano, para reconquistar a glória de Roma. Com seu implacável general Belisário, ele retomou a Península Itálica dos ostrogodos, além do norte da África dos vândalos e até partes da Península Ibérica dos visigodos. E nos territórios conquistados, Justiniano impunha a presença da igreja e o peso da lei romana. Uma legislação que agora contava com um grande esforço de compilação, restauração e a criação de novos tipos de proteção. E essa monumental reorganização jurídica ficaria conhecida na história como o Código de Justiniano, a base que redesenharia as leis de todo o mundo ocidental. E foi justamente nesse trabalho de reorganização das leis que a influência da imperatriz Teodora, aquela desprezada por seu passado de atriz, aparece com mais clareza, sendo peça importante para avanços consideráveis à época, principalmente nas leis que protegiam as mulheres, inclusive prostitutas da exploração forçada. Além disso, leis que endureciam penas para estupro, garantiam direitos do divórcio, além de garantias para crianças e punições para abandonos parentais. Todo esse esforço de organizar, corrigir contradições e atualizar o direito romano atravessou séculos. Mais de 1000 anos depois, influenciaria diretamente o Código Napoleônico, transformando a herança romana na base do direito civil moderno. Com os territórios retomados e as leis organizadas, Justiniano via seu sonho romano virar realidade. No entanto, o retorno inevitável dos combates contra a Pérsia trouxe algo muito pior do que exércitos rivais. Das linhas de frente para o coração do império, espalhou-se uma praga que mudaria o rumo da história, que seria batizada, digamos, em homenagem ao imperador.
Transmitida por pulgas que infectavam ratos, a peste de Justiniano veio do Oriente e devastou o Mediterrâneo. No auge da crise, Constantinopla teria registrado milhares de mortes diárias. E no mundo, há números que variam entre 10 e 50 milhões de mortos. O próprio imperador Justiniano foi infectado, mas conseguiu sobreviver. A luta por mais territórios deu lugar a uma luta pela sobrevivência, na primeira pandemia conhecida da história. Justiniano e Teodora não tiveram filhos, e quando ela morreu aos 48 anos, em 548, ele ficou de luto. E nos quase 20 anos mais de seu reinado, e enquanto terminava sua reconquista, ele não se casou de novo. Quando Justiniano o Grande morreu, o império passou para as mãos de seu sobrinho Justino II, começando um longo período de declínio. Aos poucos, os romanos perderiam novamente seus territórios latinos, restringindo-se à sua parte oriental, sob a influência de Constantinopla, a antiga cidade grega de Bizâncio. Cada vez mais distante do ocidente latino e cada vez mais influenciado pela cultura grega, o império, que nunca deixou de se considerar romano, acabaria ficando conhecido, muitos séculos depois, como Império Bizantino. E é por isso que talvez você já tenha ouvido falar de Justiniano como um imperador bizantino, e não romano. No ocidente latino, a grande instituição romana que permaneceu foi a Igreja Católica, da mesma fé defendida por Justiniano, mas que agora não tinha um imperador para ditar os rumos da Igreja. Essa função coube ao Papa, que passou cada vez mais a acumular importância no mundo cristão. Por fim, podemos dizer que a queda de Roma em 476 foi sem dúvida traumática, mas a vida continuou. Assim como em 565, a vida continuou sem Justiniano. Podemos sem dúvida estabelecer marcos, mas não houve uma mudança abrupta do dia para a noite. Existiram processos que transformaram o mundo dos gregos e romanos na Idade Média dos cristãos cruzados. Nos próximos vídeos vamos acompanhar essa transformação, entendendo como o Império Bizantino chegaria ao ponto de pedir ajuda ao Ocidente Latino e abrir caminho para as cruzadas. E você, o que achou desse conteúdo? Concorda com os historiadores que consideram Justiniano o último dos romanos? Ou Roma já tinha acabado mesmo em 476? Deixe suas considerações nos comentários. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. E se você quer mais conteúdos como esse, siga o Cronista da História.